Os últimos dias de Salomão, revelações inéditas sobre o rei mais sábio. Amados irmãos em Cristo, trago hoje no nosso canal Palácio da Arte, que traz reflexões bíblicas, uma mensagem especial sobre um tema que mexe com o coração de todos nós. Eu sou o pastor Éder e hoje vamos falar sobre os momentos finais de um homem que recebeu de Deus o dom da sabedoria, mas cuja história nos ensina lições profundas sobre humildade e fé. O início de tudo. Quando Salomão subiu ao trono de Israel, era apenas um jovem cheio de sonhos e receios. Diante do chamado divino, ele não pediu riquezas ou poder, pediu sabedoria para guiar o povo de Deus. Esse momento de humildade marcou o início de uma era dourada para Israel. O auge do reino. O reino prosperou como nunca. De todos os cantos do mundo vinham pessoas para ouvir a sabedoria de Salomão. O templo que ele construiu era de uma beleza incomparável. As riquezas se multiplicavam, e a paz reinava em todas as fronteiras. Parecia que nada poderia dar errado. A mudança silenciosa. Mas algo começou a mudar. Com o tempo, Salomão foi se afastando dos caminhos do Senhor. Os casamentos com mulheres estrangeiras trouxeram outros deuses para dentro de Israel. O coração do rei, antes tão dedicado ao Senhor, começou a se dividir. Os últimos dias. No fim de sua vida, Salomão enfrentou as consequências de suas escolhas. O reino que ele construiu com tanto esmero começava a mostrar rachaduras. Surgiram adversários em todas as fronteiras. E o mais doloroso, a promessa divina de que o reino seria dividido após sua morte. Lições para nossa vida. A história de Salomão nos ensina que não importa quanto conhecimento ou sabedoria tenhamos, sem um coração dedicado ao Senhor, podemos nos perder no caminho. Suas escolhas nos mostram que precisamos vigiar constantemente nossa fé e nossas decisões. Esta história nos lembra que todos nós, independente de nossa posição ou sabedoria, precisamos manter nosso coração voltado para Deus. As escolhas que fazemos hoje determinam não só nosso amanhã, mas podem impactar gerações futuras. A jornada de Salomão é um espelho para nossas próprias vidas. Que possamos aprender com sua história e buscar não apenas a sabedoria, mas principalmente a fidelidade aos caminhos do Senhor. O ocaso de um rei, as últimas páginas da história de Salomão. O peso das escolhas. No entardecer de sua vida, Salomão enfrentou as sombras de suas próprias decisões. O rei que havia construído o majestoso templo agora erguia altares para deuses estrangeiros. As escrituras relatam como ele permitiu que Quemos e Moloque, divindades pagãs, ganhassem espaço em Israel, ferindo profundamente o coração de Deus. Tempos de tribulação. O reino antes próspero começou a sentir abalos em suas estruturas. Surgiram adversários como Haddad, o Edomita, e Rezon, filho de Eliada. Estas ameaças não eram coincidências, mas consequências diretas do afastamento do rei dos caminhos do Senhor. Confissões de um coração arrependido. Em Eclesiastes, encontramos as reflexões mais íntimas de Salomão. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade, escreveu ele, revelando um profundo arrependimento. Suas palavras ecoam através dos séculos como um alerta. Nem toda a sabedoria do mundo pode substituir uma vida dedicada a Deus. A fidelidade divina permanece. Mesmo diante das falhas de Salomão, Deus manteve sua promessa feita a Davi. O trono não seria completamente removido de sua linhagem. Esta promessa encontrou seu cumprimento supremo em Jesus Cristo, o verdadeiro filho de Davi. Lições para nossa jornada. A história de Salomão nos ensina que nenhuma quantidade de conhecimento, riqueza ou poder pode nos sustentar se nos afastarmos de Deus. Seu exemplo nos mostra que precisamos vigiar constantemente nosso coração e nossas escolhas. Um momento de reflexão. Que possamos aprender com esta história milenar. Que as escolhas de Salomão nos inspirem a buscar não apenas sabedoria, mas principalmente intimidade com Deus. Pois é na fidelidade aos caminhos do Senhor que encontramos nosso verdadeiro propósito. O relato dos últimos dias de Salomão não é apenas uma história de declínio,
mas um testemunho do amor e da misericórdia de Deus, que permanece fiel mesmo quando falhamos. O rei que mudou a história. Sabe, sempre que penso em Salomão, fico impressionado como uma pessoa pode deixar uma marca tão profunda na história. Mesmo tendo tropeçado no final da vida, o que ele nos deixou é simplesmente incrível. Quando abro o livro de Provérbios, me pego sorrindo com aquela sabedoria tão prática. Tem um versículo que sempre me arrepia, Provérbios capítulo 3 versículos 5 a 6. Ali, Salomão fala direto ao coração. Confia em Deus com tudo que você tem, não tenta dar uma despertão achando que sabe tudo. Olha, toda vez que leio isso, parece que foi escrito ontem. E não para por aí. Cântico dos Cânticos? Meu Deus, que obra de arte! É de uma beleza que chega a doer. Em Eclesiastes então, o cara abre o coração de um jeito que você sente até o peso das palavras. O templo que ele construiu? Nossa, que história! Imagina só, em 1 Reis capítulo 6 versículo 1 conta que começou 480 anos depois que o povo saiu do Egito. Não era só um prédio bonito não, era o lugar onde o povo encontrava a Deus. Pena que mesmo depois dessa obra incrível, Salomão acabou se desviando. Isso me ensina muito, não adianta fazer coisas grandiosas, se o coração não está no lugar certo. No final da vida, Salomão ficou bem reflexivo. Em Eclesiastes 12:08, ele solta aquela frase que todo mundo conhece: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Parece até que estava cansado de tanta experiência. Mas aí vem a parte boa. Em Eclesiastes capítulo 12 versículo 13 ele dá a dica de ouro: o negócio é temer a Deus e seguir o que ele manda. Simples assim. É impressionante como até hoje a gente usa os ensinamentos dele. Nas igrejas, nas conversas, até em momentos difíceis, lá está a sabedoria de Salomão nos ajudando. O templo já não existe mais, mas o que ele representa continua vivo em cada um que busca a Deus. Se essa conversa tocou seu coração, comenta aí: sou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus, João capítulo 17 versículo 17. Ei, não esquece de se inscrever no canal. Seu apoio é super importante, para a gente continuar compartilhando essas reflexões, que fazem a diferença na vida das pessoas. A herança de um rei sábio. Na riqueza das escrituras sagradas, encontramos uma figura extraordinária, que nos fala através dos séculos, Salomão. Seu legado vai além de templos e palácios, permanece vivo nas palavras que ainda hoje, sussurram sabedoria aos nossos corações. Quando mergulhamos nas escrituras de Salomão, em Provérbios capítulo 4 versículo 7, descobrimos um homem que valorizava o conhecimento divino, acima de todas as riquezas terrenas. Este não era apenas um rei em seu trono dourado, mas um mestre que compreendia as verdadeiras preciosidades da vida. Pensamentos para nossa jornada. A beleza dos ensinamentos de Salomão está em sua simplicidade profunda. Como gotas de orvalho pela manhã, suas palavras refrescam nossa compreensão sobre a vida, relacionamentos e nossa conexão com o divino. Cada provérbio carrega uma centelha de luz, que ilumina nosso caminho. Do Antigo ao Novo. Quando Jesus mencionou Salomão em Mateus capítulo 12 versículo 42, criou uma ponte entre eras. Imaginem a cena: a rainha do sul, viajando por terras distantes, apenas para ouvir a sabedoria de um rei. Agora, temos acesso a algo ainda mais precioso, a própria sabedoria divina encarnada em Cristo. O coração da mensagem. Em seus últimos escritos, especialmente em Eclesiastes capítulo 12 versículo 13, Salomão nos deixa sua descoberta mais valiosa: o verdadeiro sentido da vida está em temer a Deus, e seguir seus caminhos. Esta não é uma conclusão de um homem amargurado, mas a pérola de sabedoria de alguém que experimentou tudo que o mundo podia oferecer. Um convite pessoal. Hoje, enquanto refletimos sobre estas verdades antigas, somos convidados a uma jornada de descoberta pessoal. A mesma sabedoria que transformou a vida de Salomão está disponível para cada um de nós, através de Cristo, que é maior que Salomão.
Palavras finais. Que estas reflexões bíblicas não sejam apenas palavras em uma página, mas sementes plantadas em solo fértil, através do canal Palácio da Arte e do Rei Salomão. Como nos lembra João capítulo 17 versículo 17, a verdade que transforma está na palavra de Deus. Esta verdade continua viva, pulsante e relevante para cada geração. Que cada leitor possa encontrar nas páginas sagradas a mesma sabedoria que guiou Salomão, agora iluminada pela graça de Cristo. Este é um convite para uma jornada de transformação e descoberta espiritual.